Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Prefeitura de Fortaleza mantém políticas públicas de lazer para a primeira infância. Dois programas que fazem muito sucesso são o Mini Bicicletar e as Gibitecas na Rede Cuca. Como forma de estímulo à leitura, as gibitecas foram planejadas e instaladas em todas as 3 sedes da Rede Cuca. Essa biblioteca de gibis atua como agente educador de forma lúdica. Os meninos sempre vêm e vão direto para lá, pegam um livro, pegam o gibi e leem, às vezes até fechar quando eles vêm à noite. Os alunos do esporte e dos cursos mesmo podem pegar o livro por 15 dias e levar para casa. Os heróis eles fazem parte do imaginário das crianças e também dos adultos. O acervo da Rede Cuca está em torno de 5.000 gibis. Alunos matriculados na rede têm acesso livre à leitura dos livros. O principal objetivo desses locais é o incentivo à leitura. Outra ação de lazer voltado para a primeira infância são as estações do Mini Bicicletar. Hoje, a cidade conta com 6 dessas estações que têm o objetivo de incentivar o uso da bicicleta desde a infância, já que Fortaleza também é destaque na estrutura cicloviária. As estações estão distribuídas na Praça das Flores, no Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio, no Lago Jacareí, na Praça Luísa Távora, na Praça do João 23 e na Avenida Beira-Mar. Desde a sua implantação em julho de 2017, o Mini Bicicletar já realizou mais de 21.000 viagens e estimulou diversas crianças ao uso do transporte mais sustentável. E para falar mais sobre esses dois programas, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Thaís Costa, que é a arquiteta da Prefeitura de Fortaleza, e também a Denise Marques, que é a bibliotecária da Rede Cuca. Vou conversar com você, Thaís. Primeiramente, esse Mini Bicicletar é uma ideia, né, que foi uma extensão do projeto do Bicicletar, mas que tem feito muito sucesso aí entre a criançada, né? O Mini Bicicletar ele surgiu como uma ação educativa dentro do Bicicletar, né? A gente já tinha desde o início do projeto, do primeiro contrato, a previsão de uma ação educativa dentro do sistema, e aí teve-se a ideia de promover o uso da bicicleta desde a infância, né? Pensar na bicicleta como transporte, claro que a gente colocou em praças públicas, locais mais seguros, mas a ideia é realmente promover o uso da bicicleta desde pequenininha. Denise, em relação à Gibiteca, como foi que começou esse projeto, esse programa? A gente sempre procurava, né, trazer algumas ideias mais inovadoras e o mundo dos heróis, o mundo dos gibis mexe muito com o imaginário das crianças e principalmente dos adolescentes também. Por ser uma leitura lúdica e muito colorida, nós pensamos e trouxemos esse tipo de literatura para dentro das bibliotecas. E isso funcionando dentro da Rede Cuca, ou seja, nos 3 Cucas existentes, que no caso é o da Barra do Ceará, do Janguruçu e do Mudubim. E do Mudubim, sim, nós temos 3 gibitecas, né, nos 3 Cucas atualmente. Elas são abertas ao público, é acesso gratuito. Então, todos os horários, né, que a biblioteca está aberta, as gibitecas estão abertas, eles podem ter acesso a esse tipo de literatura. E em relação à questão do acesso das crianças, é aberto, as crianças chegam já direcionadas para a biblioteca, como é que funciona? Sim, elas chegam direcionadas, porque elas veem aquele ambiente muito colorido, muito lúdico. Chegam geralmente com os pais, elas chegam acompanhadas e ficam lá se deixar o dia inteiro. O dia inteiro elas ficam lá lendo revistas, pintando. Então, pintando alguns desenhos que nós colocamos lá disponíveis. E elas amam ficar lá naquele ambiente. Thaís, no caso do Mini Bicicletar, como é que é o acesso da criançada a esse programa? Para a criança utilizar o sistema, né, na verdade, o pai tem que fazer o cadastro. Tem que acessar o aplicativo ou o site do Bicicletar, que é o www.bicicletar.com.br, e lá você consegue adquirir o passe. Para quem tem um bilhete único, um passe do Mini Bicicletar também é gratuito. Como para quem usa o sistema normalmente, o bilhete único também dá acesso ao passe gratuito, um anual. Então, as crianças podem utilizar através dos pais que fazem esse cadastro e aí podem fazer a retirada da bicicleta. A bicicleta menor, né, para as crianças, elas estão disponíveis em estações específicas ou em todas as estações sempre tem um ali direcionado para a criança? Como o projeto é uma ação educativa, ele tem uma escala bem menor, né? Nesse novo contrato, a gente tem a cada X estações, não me lembro o número exatamente, do Bicicletar entregues, tem que ter pelo menos uma do Mini. Então, a gente vai chegar a ter 14 do Mini até o final desse ano, implantadas na cidade. Então,
Hoje a gente tem 6, vai expandir para 14, e o que é que a gente tenta fazer? Conversar com as regionais, ver como é que é o uso das praças, as principais praças que tem mais crianças utilizando, para a gente fazer esse incentivo sem estar necessariamente associado ao sistema bicicletar. Porque o bicicletar é um sistema de rede que é pensado realmente para o transporte, as estações têm que ter uma distância uma da outra, mas o Mini não, realmente promover o transporte, claro, sustentável e tudo desde a infância, mas de uma maneira muito segura, então é bem nas praças. A gente está sempre locando dentro de praças públicas, então é espalhado. Assim, a localização, inclusive, vamos dizer, a oferta dessas bicicletas é na proximidade de praças, que fica melhor ali para a criançada brincar de uma maneira mais segura, né? Isso, diferente do bicicleta, que a gente tenta botar já junto ao meio-fio, bem exposto, para as pessoas verem ali como alternativa de transporte, o Mini a gente coloca em áreas mais internas, mais resguardadas das praças, para que as pessoas possam utilizar o sistema com mais segurança. E as bicicletas, elas são em estações específicas, né? São estações menores e também são bicicletinhas adaptadas. Elas são pequenas, tem a opção de ficar sem rodinha e com rodinha, ela é bem desenhada mesmo para o uso da criança. E qual é a faixa etária, Thaís, que a criança pode participar do programa? A bicicletinha, ela tem um limite, na verdade, de peso, né? A criança varia um pouco em relação a porte e altura, mas desde os 3 anos a criança já consegue sentar bem na bicicletinha, até uns 7, 8 anos, acho que dá. Mas a criança acaba querendo ir logo para maior, né? Uhum. Aprende a andar sem rodinha. Denise, no caso da Gibiteca, esse projeto está direcionado para que faixa etária? A criança até que ano? Tem uma fase, né, que gosta desse tipo de gibi, de revistinha infantil, vai até que idade? A exemplo do Mini Bicicletar também não tem uma faixa etária, né? A gente vai de acordo com as crianças que chegam lá, porque tem crianças, por exemplo, de 3 anos de idade que, obviamente, não sabem ler ainda, mas elas gostam de ver as figuras, elas gostam de folhear os livros que tem, os gibis que tem lá. A gente tem muito Turma da Mônica, a gente tem esses que já é da nossa infância também, né? Então a gente trouxe lá também para o ambiente da Gibiteca e elas amam estar folheando. E isso vai de 3 anos de idade até o vovô que chega lá e senta para poder ler aquele tipo de literatura. E é muito eclético mesmo. Ok, Denise, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua batendo um papo aqui no Notícias de Fortaleza sobre os programas da Gibiteca, né, que funciona na Rede Cuca, e também do Mini Bicicletar. É um instante só. Peninha era bom demais. Fez a nossa infância, fez almanac. Tá sendo ótimo. Aí eu tô revisitando. Às vezes eu vou escutar, eles pedem, isso aí você vai volta no tempo, né? Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, seguindo as diretrizes de tornar Fortaleza a cidade onde se usa mais bicicletas no país, a Prefeitura da capital deu mais um passo à frente dentro da política de uso do transporte não motorizado e implantou aí 6 estações do Mini Bicicletar, oferecendo um total aí de 60 bicicletas infantis aqui em Fortaleza. A gente volta a conversar aqui com a Thaís Costa, que é arquiteta da Prefeitura de Fortaleza, e contamos também aqui com a presença da Denise Marques, que é bibliotecária da Rede Cuca, que está falando para a gente sobre o programa da Gibiteca. Ô Thaís, essas 6 estações do Mini Bicicletar, elas também estão distribuídas pelas regionais ou, por enquanto, elas foram iniciadas numa área específica da cidade para fazer realmente aquele período de experiência? As primeiras estações que foram implantadas, elas foram ainda dentro do projeto anterior do Bicicletar, né, que era patrocinado exclusivamente pela Unimed Fortaleza. Então, nesse primeiro momento, o sistema ele estava praticamente todo dentro da área onde existia já o sistema, que eram as estações, né, da Beira-Mar, a do Praça Luísa Távora, Praça das Flores
E aí a gente tinha duas que saíam um pouco mais, que era da área onde existia o sistema, que era o Lago Jacareí e o Polo de Lazer da Sargento Hermínio. Com o novo contrato, a gente agora está chegando com o sistema na cidade como um todo e também com o Mini Bicicletar. Então, essa primeira do novo projeto que foi implantada é lá no João 23, né, na Praça do João 23. E a gente vai ter as próximas também alcançando as demais regionais da cidade. A ideia é que esse projeto ele seja ampliado, né? No caso, começou quando o mini bicicletar, vamos dizer assim, as primeiras estações elas foram instaladas quando? Se eu não me engano, foi 2017 as primeiras 2017. estações do Mini Bicicletar. Foi um tempo já do bicicletar já acontecendo, foi no finalzinho de 2017, depois de julho. A gente inaugurou as primeiras, né? E com o novo contrato é que a gente está ampliando. E assim, já dá para se observar um funcionamento, um retorno, ou seja, há muitas crianças, muitos pais aí que chegam com seus filhos ali para utilizar esse sistema? Sim, especialmente quando a gente tem o projeto da ciclofaixa de lazer no domingo, que a gente faz uma rota ciclável pela cidade, mas pelas ruas, né, em que a gente coloca cones para demarcar de fato esse espaço de deslocamento mais lúdico, né? De toda forma, ainda é um deslocamento na cidade, em contato com o ambiente urbano, em que a gente tem os semáforos, que tem os operadores na rua, então a criança já está em contato com isso, mas num ambiente seguro ali. Então tem muitos pais que procuram as estações do Mini Bicicletar, que inclusive às vezes não tem bicicleta em uma estação, aí vão de carro, botam no carro para poder ir para outra, para poder ir para pedalar na ciclofaixa de lazer, que realmente é um espaço de lazer contínuo na cidade, né? E é muito legal, né? Quando você consegue associar, no caso, o pai que quer dar aquele passeio, poder colocar o filho ali do lado andando na bicicleta menor, né? Muitas vezes a pessoa não tem a bicicleta menor ainda e assim, a gente sabe que as coisas mudaram um pouco com o tempo. A bicicleta deixou durante um tempo de ser aquele primeiro grande presente que a criança recebe, né? E primeiro o presente mais caro, afinal já é um modo de você se deslocar mesmo. Mas está voltando isso com o retorno forte da bicicleta, que a gente tem visto nas cidades no mundo, né? E aí a bicicleta está sendo tão desejada quanto de novo, e aí a experiência, poder proporcionar isso aos pais num sistema compartilhado, que ele não precise ainda comprar a bicicleta, ele possa levar o filho para experimentar, testar e quem sabe depois adquirir a bicicleta, é uma oportunidade também que se dá, né? Como você falou, o bilhete único, ele permite, ele dá um tempo ali de forma diária e também no fim de semana para que você possa utilizar de forma gratuita. Mas para quem quer realmente pagar, quer usar mais tempo ali, os valores são semelhantes ao projeto Bicicletar? Os valores são semelhantes ao projeto Bicicletar. Na verdade, o passe do bilhete único, ele garante o mesmo tempo de utilização que o passe pago. Ele não tem uma restrição, nenhuma restrição específica em relação ao passe pago. É realmente só um benefício que a gente dá para quem tem o bilhete único, para quem utiliza o transporte público. É uma estratégia também de promover o uso do transporte público na cidade. Então, para quem tem o bilhete único pode utilizar o sistema, mas para quem quer pagar também tem os passes lá. Você pode ter mais de um passe, então se você tem 2 filhos, você pode ter um passe no bilhete único e ter um passe anual de R$80, que é o passe anual. Do Mini Bicicletar é R$20 o mensal e R$10 o diário. Então você pode acessar o aplicativo e adquirir os passes. Já em relação às gibitecas, Denise, o acesso é completamente gratuito, né? Os pais que queiram levar os seus filhos, as crianças que estão em casa e tudo ali para fazer uma atividade lúdica de lazer, de leitura, tem acesso gratuito aí na Rede Cuca, né? Sim, com certeza, é o acesso gratuito. Muitos dos jovens chegam lá para fazer algum curso, para fazer algum esporte, e não tem com quem deixar os irmãos mais novos, eles podem deixar lá com a gente, para as crianças. Eles mesmos aproveitam esse ambiente para poder se atualizar, para poder ler esse tipo de quadrinho, até porque nós buscamos nos manter atualizados na literatura. Então, você vai encontrar lá na Gibiteca literatura de histórias em quadrinhos de heróis que a gente conhece, o próprio gibi, tem o Turma da Mônica, temos também os mangás, que são da literatura coreana, chinesa, japonesa. Então, tudo lá eles podem encontrar e é totalmente gratuito. Pois é, a gente estava falando aqui fora do ar sobre essa questão dos tipos de gibis, né, de revistas
em quadrinhos, né, do passado, mas com o passar do tempo, essas publicações também foram se atualizando com os heróis da atualidade, né? Existe uma diversidade muito grande aí em termos de publicações, né? Sim, existe uma diversidade grande. Esse tipo de literatura se torna ainda muito atual, porque a gente vê no cinema, né, diversos filmes de heróis que mexem com o imaginário tanto infantil quanto o imaginário adulto. Então, para resgatar esse tipo de memória e até mesmo deixar presente, né, no nosso imaginário, a gente tenta trazer lá para as gibitecas da Rede Cuca o tipo de literatura em quadrinhos. E está no acervo, vamos dizer assim, da Rede Cuca, da Prefeitura, tem um acervo bom dessas publicações, assim, à disposição da criançada que procura? Sim, atualmente, contando as 3 gibitecas, nós contamos com mais de 5.000 exemplares de HQs, mangás e gibis, né? E sempre buscando se renovar, se atualizar, e totalmente gratuito, repetindo, né? É só chegar lá, quando nós voltarmos, né, dessa pandemia, então é só chegar lá que vai estar totalmente aberto ao público para acesso a essa leitura. Pois é, nesse momento, por conta aí da pandemia do novo coronavírus, esse atendimento presencial, por enquanto, está suspenso, né? Sim, nós estamos com atendimento suspenso, estamos apenas com expediente interno, por enquanto, mas quando retornarmos, já temos todos os protocolos já de segurança, né, de higienização, enfim. E como nós não podemos estar agora atualmente, nós temos um canal no YouTube que a gente procura trazer oficinas criativas ou leitura compartilhada, algo que torne vivo esse ambiente da biblioteca enquanto estamos passando por esse período de pandemia. Essas atividades virtuais, uma forma de se reinventar e tentar manter a criançada ocupada em casa, né? Sim, ocupada em casa dá um alívio para os pais, com certeza, porque tem que buscar sempre atividades que consigam deixar elas ocupadas de alguma forma, né? E aprendendo alguma coisa também, né? Junto com o que tem disponível na internet. No caso, Thaís, do bicicletar também, vamos dizer, as atividades da ciclofaixa de lazer que acontece aos domingos também continua suspensa. Ou seja, os pais que gostavam de dar aquele passeio de domingo e tudo acompanhado dos filhos, por enquanto aí essas atividades ainda não retornaram, né? Ainda não retornaram, a gente está planejando o retorno, também pensando nesses protocolos, né, em como adequar, apesar de que estar no ambiente externo, a gente tem os pontos de apoio que geravam um grupo maior de pessoas, né, então a gente está vendo direitinho como faz isso, mas o mini bicicletar, que esteve fechado durante um bom período, né, no período de isolamento mais rígido e durante ainda um período longo no isolamento, ele já está reaberto para uso, claro, recomendando sempre as condições de higiene e tudo, mas como as atividades ao ar livre estão sendo permitidas, os pais também estão tendo muita necessidade, demandam por estar nas praças públicas, por saírem com os filhos para dar uma volta nas praças, então a gente reabriu o mini bicicletar já nesse momento. Ok, Thaís, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol, falando aqui dos programas da Gibiteca, que funciona na Rede Cuca, e também do mini bicicletar aí, está funcionando aí com 6 estações na cidade. Eu vou ao intervalo e volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as gibitecas da Rede Cuca são espaços dentro das bibliotecas que visam estimular cada vez mais o hábito da leitura entre os nossos jovens. No espaço, eles podem desfrutar de leituras lúdicas e cheias de aventura. A gente volta a conversar aqui com a Denise Marques, que é bibliotecária da Rede Cuca, e também quem está por aqui é a Thaís Costa, que é arquiteta da Prefeitura de Fortaleza, está falando para a gente aí sobre o projeto Mini Bicicletar. Denise, voltando aqui a falar sobre as gibitecas, essas atividades durante o período da pandemia aí do novo coronavírus têm sido muito importante, como a gente falou, por conta de que a criançada não está podendo ter aquele atendimento presencial na Rede Cuca, aí nos 3 Cucas, no caso Barra do Ceará, Janguruçu e Mudubim. Qual é o conteúdo aí dessas atividades virtuais aí que vocês estão oferecendo? Tem a ver também com essa chance de repassar essas atividades lúdicas que são encontradas aí nas leituras, né? Com certeza. Nós temos alguns vídeos que nós sempre gravamos, né, com essas temáticas.
E nós procuramos colocar a leitura compartilhada, que a gente sempre traz um autor diferente. E a gente também traz esse universo geek, né, que está dentro dessa gibiteca, da questão da gibiteca. Então, universo geek, universo pop, cultura pop em si. Então, nós falamos sobre esse tipo de literatura e falamos um pouco da vida do autor, trazemos alguns jovens para poder ler alguns trechos de obras dos autores. Também temos oficinas criativas, que nós usamos materiais que podemos encontrar em casa e podemos montar alguma coisa que possa ser útil dentro de casa. Temos também leituras compartilhadas mesmo, né, do própria gibiteca, e é mais ou menos isso que procuramos trazer. As crianças, os adolescentes que buscam as gibitecas, eles normalmente procuram o quê? Né? O que é a preferência da turma que vai às bibliotecas? Eles ficam encantados, primeiramente, com a quantidade de acervo que nós temos disponíveis. E eles gostam dos heróis. Eles querem ver na prática, fisicamente, o que eles conseguem ver nos filmes, no cinema. Então, eles vêm ali para ver os heróis e acabam se encantando por outros tipos de literatura. Por exemplo, a Turma da Mônica, que não é tanto da atualidade deles, mas eles acabam gostando. Os próprios mangás, que são leituras totalmente diferentes das nossas, porque a gente consegue ler o mangá de trás para frente. Então já é bem diferente e eles ficam bem curiosos quando vem esse tipo de revistinha lá. Os espaços nos cucas para leitura, as gibitecas ocupam ali aquele mesmo espaço das bibliotecas, né? Eu já tive a oportunidade de fazer matéria nesses locais e eles são bem decorados ali, né? Chama muito a atenção da criançada, né? Sim, porque já é uma forma da gente despertar o interesse à leitura deles, né? Porque a gente sabe que o hábito da leitura não é um hábito comum hoje em dia. E, então, para despertar esse tipo de hábito, né, a gente procura deixar um ambiente climatizado, um ambiente bem agradável para a leitura. Tem cadeiras confortáveis, que eles podem ficar lá o dia inteiro lendo e trocando os livros e fazendo pesquisas na internet, se quiser. Então, a gente procurar manter tudo assim bem organizado, bem limpo, bem agradável, para trazer eles mais perto da gente, né? Denise, você é bibliotecária e, assim, ter uma equipe especializada, conhecedora, vamos dizer ali, dos produtos ali que estão sendo ofertados, né, das obras, é fundamental também para conquistar esse público, não é? Sim, atualmente nós temos 3 bibliotecárias, uma em cada cuca, e contamos com assistentes e auxiliares de biblioteca que sempre estão participando de cursos, de treinamento, de capacitações, para tornar as informações acessíveis ao público, né? Porque, querendo ou não, as bibliotecas, sejam elas qual biblioteca for, elas têm que deixar a informação disponível para quem vai à procura dela. Então, nós estamos lá, né, capazes de te dar uma informação, te orientar de alguma forma, e sim, a gente conta com essa equipe lá especializada. Thaís, em relação ao mini bicicletar, como você falou no bloco anterior, o atendimento para a bicicleta compartilhada, a bicicleta pequena, para a criançada já foi retomado. O acesso à bicicleta segue exatamente aquele mesmo procedimento do bicicletar das pessoas adultas. E normalmente a criança, quando vai ter aquele acesso, ela sempre está acompanhada de um responsável, então dos pais, não é? Exato, ela tem que estar acompanhada de um adulto, né, que tenha feito o cadastro, que é o responsável por ela, isso está no termo de uso do sistema. Mas quanto às informações e dúvidas que a pessoa possa ter em relação a como usar no sistema, a gente tem no painel no sistema também todas as informações, aonde você retira a bicicleta, né, na estação mesmo você tem como ter acesso a essas informações, e toda estação que é entregue, seja do mini bicicletar, né, ou do bicicletar, a gente tem um período que a gente coloca durante 15 dias um instrutor na estação. Exatamente para tentar tirar essas dúvidas, auxiliar em alguma dificuldade, ensinar, por exemplo, como é que a rodinha da bicicleta pode ser levantada para a criança que já aprendeu a andar sem rodinha. Essa ajuda é essencial, porque as pessoas, depois que aprendem, aí elas passam essa informação sozinha com o uso. Vê o outro usando, vê o outro fazendo, mas do início é super importante. A gente tem isso em todas elas. São todos com rodinhas, as bicicletas pequenas, ou tem sem? É dessa forma, todas as bicicletas têm rodinhas, mas elas são retráteis. Então você consegue, através de uma trava que existe nela,
levantar a rodinha e aí ela fica como se tivesse sem rodinhas. Uhum. Essa questão da orientação sempre é muito importante, porque às vezes os pais chegam, não sabem ali mexer e não conseguem adequar a bicicleta na situação do filho, não é? A gente tem essas informações no painel, né? Tem inclusive como tirar essa trava, como ajustar o selim, mas é claro que ajuda ter uma pessoa no local dando essa orientação diretamente, auxiliando as pessoas. E aí a gente tem isso. Qual deve ser aí, qual está sendo o planejamento, assim, em termos da possibilidade de ampliação do programa, do Mini Bicicletar? Você falou hoje que tem no João 23, né? Tem no João 23, a gente está fazendo os contatos com as regionais, porque a gente está também em curso com a implantação do bicicletar, né? A expansão do bicicletar. À medida que a gente avança no bicicletar, a gente está também fazendo agora os projetos das estações do mini bicicletar. Então, em cada regional a gente teve as reuniões, aí agora eles estão mandando para a gente de volta as principais praças, onde tem mais, assim, já tem um senso assim de qual é a praça que é mais usada, porque já tem praça que já tem o pula-pula, já tem determinada atividade, mas a gente tem também que ver a condição da praça, né? Uhum. Se já tem muita gente circulando, se uma criança circulando de bicicleta pode acidentar, ou se acidentar alguém, então a gente olha para esse espaço livre também que existe na praça para poder fazer a implantação. E a gente está nessa etapa agora para iniciar a expansão dela, que acredito que vai começar em outubro. Alguma talvez ainda aconteça em setembro, uma próxima estação, mas em outubro a gente deve implantar as demais estações do Mini. Vamos aqui especificar que é para o telespectador e até os pais aí terem uma ideia de onde é que tem hoje. São 6 estações, tem no João 23, você falou, Beira-Mar também? Beira-Mar, ali no Aterrinho, próximo a João Cordeiro, na chegada da João Cordeiro com a Beira-Mar, tem uma estação na Orla. Sim. Temos uma estação no Lago Jacareí. No polo lá, bastante frequentada ali no Lago Jacareí, porque tem uma presença ali de criança, de família muito grande ali, né? E está sendo todo reformado, né? Está agora em obra e acho que vão terminar em breve essa obra com infraestrutura cicloviária, então vai ficar melhor ainda para as crianças utilizarem o sistema infantil. Aí, além do lago, a gente tem a estação da Praça Luísa Távora, é muito usada da Praça Luísa Távora também. E na Praça das Flores. A gente está vendo aqui, exatamente aqui os locais, né? Praça das Flores, que é ali na área da Aldeota, né? Isso. Praça das Flores. Polo de lazer da Avenida Sargento Hermínio, também uma área que já foi requalificada e também bastante frequentada. Lago Jacareí, Praça Luísa Távora, fim de semana também muito movimentada, né? A Praça do João 23, essa foi a última, né? Foi a última, a inauguração foi uma loucura. E a Avenida Beira-Mar. Com a requalificação da Beira-Mar, com certeza vai faltar bicicleta bem rapidinho ali, né? Sim, nunca é suficiente, né, para a demanda realmente. É realmente um projeto educativo e que a gente quer estimular as crianças, né, dar chance a elas. E a partir do momento ali, que com essa nova concepção da Beira-Mar, com a área bem mais extensa, para o pedestre, né, para a ocupação das pessoas ali que gostam realmente de fazer esse passeio, com certeza a bicicleta vai ser um dos meios bastante utilizados ali como forma de lazer, né? Já está sendo muito ali na Beira-Mar, né? A ciclovia está bem larga, está bem confortável, comportando bem essa demanda de novos usuários aí da bicicleta na cidade. Thaís, para a gente finalizar aí, faço o convite aí, mais uma vez aí, para os pais que ainda não tiveram a oportunidade aí de experimentar esse projeto, esse programa para os filhos, que é a utilização da bicicleta pequena, a mini bicicleta, nas estações do bicicletar. Ressalta aí mais uma vez aí como é que os pais podem fazer para cadastrar os seus filhos e eles possam utilizar esse sistema. Para utilizar o sistema, você pode acessar todas as informações no site www.bicicletar.com.br. Tem também um aplicativo, no aplicativo você consegue tanto ver as informações de uso, como comprar o passe, adquirir o passe no sistema, e as estações são de autoatendimento, basta chegar na estação, na hora que você efetua o passe, a compra do passe, ou o cadastro do bilhete único com o passe gratuito, já fica disponível o sistema para utilização, é imediato. Então, você pode fazer, inclusive, na frente da estação. Lá na estação tem também as informações de como utilizar o sistema. E aí, o convite que a gente faz é não só para os pais levarem os filhos para andar de bicicleta, andem com os seus filhos
pedalem com seus filhos. Eles normalmente eles trazem os pais para essa experiência de novo, de reviver um pouco essa infância, de pedalar, de sentir o vento no rosto usando a bicicleta na cidade. Não, e isso aqui é bastante interessante, né? Porque acaba sendo um programa em família. Muitas vezes os pais só têm a visão da cidade andando de carro ou de ônibus, e quando fazem isso de bicicleta, acham as mil maravilhas, né? Porque realmente é muito bacana você conhecer a cidade andando de bicicleta. Em relação à Gibiteca, por enquanto o atendimento presencial ainda está suspenso, mas a equipe já está trabalhando de forma interna aí para retomar as atividades a partir do momento que for liberado aí pelo governador e também pelo prefeito, né? Sim, nós já estamos nos preparando para esse retorno, não temos data ainda, né? Mas quando tivermos data, vocês podem ficar ligados nos portais da prefeitura, que com certeza vai ser divulgado, e serão todos bem-vindos para poder conhecer esse tipo de literatura, a Gibiteca, né, em qualquer que sejam os CUCAs, tanto no Janguruçu, Mudubim ou Barra do Ceará. E se você não gosta de ler, comece pelo gibi, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, obrigada. As atividades virtuais continuam por enquanto. Sim, as atividades virtuais continuam no nosso canal do YouTube e é só ficar ligado. Obrigado, Denise. Obrigado, Thaís, mais uma vez pela visita aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol. E vamos torcer aí que as atividades voltem normalmente aí o mais rápido possível aí, para a criançada poder aproveitar, né? Sim, obrigada. Obrigada mesmo. É isso então, eu vou a um novo intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui trazendo mais informações para vocês aqui no Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. É um instante só.